Hoje, cara, quando a gente trabalha com ciência de dados, inteligência artificial de forma geral, todo mundo que eu converso e sobre como que a gente pode usar os dados, fazer aquisição de dados na agricultura, todo mundo traz uma questão muito clara. E aí eu queria ver com você também como é que está o panorama hoje em dia, que é, tá, eu tenho um sistema para fazer aquisição de dados meteorológicos, por exemplo, né, para calcular evapotranspiração, que é vamos dizer assim, uma variável utilizada para o cálculo de demanda de água, tá? De culturas, né? Ou seja, o quanto que quanto que a cultura perde de água e o solo também. E aí, cara, uma das coisas que o pessoal fala muito ainda é que, como a agricultura, as unidades de produção, diferente da indústria, né, que está muito centralizada, você tem aqueles parques industriais. A agricultura é dispersa demais ao longo do território. Então, você trabalha com consultoria, você sabe, né? Às vezes você vai pegar 200 quilômetros, vai andar 200 quilômetros para chegar na próxima fazenda, para aí sim você fazer o seu processo de consultoria, né? E uma das coisas é a questão da internet, cara. Que para fazer essa transmissão de dados, levar dados, por exemplo, de um pivô para desligar via WhatsApp, via celular, via aplicativo, ainda está muito difícil por essa questão, o tamanho do território, a dispersão e a baixa disponibilidade de rede de internet. Como é que está isso hoje em dia? Mudou esse panorama continua o mesmo? Como é que você está enxergando também esse percalço aí? Bom, todas as tecnologias, né, precisam de internet. Então, elas começaram no Brasil telemetria, né? Vamos usar assim, 2007. Tiveram a evolução em 2012, que teve um boom. E a partir de 2012, o carro começou a andar, né? Mas 2017, que foi realmente a implantação mais pesada. No início, tinha tecnologia 4G, via rádio, via Wi-Fi. O que acontece? Hoje, todas as fazendas, todas, sem exceção, todas as fazendas que eu rodo, todos os lugares que eu estou indo, tem internet. Então, assim, tem fazenda na Bahia que eu já rodei 230 quilômetros de chão, para chegar na fazenda, quase atravessando de um lado no outro. E tinha internet. E o interessante é que o produtor, ele não gosta de ficar sem internet. Então, a base de internet, ele coloca banco de baterias, placa solar, porque ocorre de ficar 24 horas sem energia, isso é comum. Eles têm gerador reserva, sempre tem. E outra coisa, eu vou dizer que mais de 80% das fazendas tem pelo menos 2 provedores. Então, se na cidade é pequenininha, tem 2 provedores de internet, ele pega um de cada. Ele tem Starlink, qualquer lugar que a gente vai tem. Então, assim, é muito normal ter 2 ou 3 fornecedores de internet. Se uma falhar, a outra está ali. Então, hoje eu posso dizer, internet não é um problema das fazendas. Pode ser velocidade, pode não ter a velocidade adequada. Mas como esses programas de dados, né, o consumo em tráfego não é tão elevado quanto, por exemplo, um consumo de vídeo, né, uma coisa mais pesada, consegue rodar. Nunca foi limitação, né, nas tecnologias, né, atuais hoje de telemetria, por exemplo, a questão da internet. Então, fala assim, hoje já não é problema mais, porque todo mundo quer. Aí, assim, não é feito nem para o pivô, é feito para as pessoas mesmo, né? Todo mundo quer conectar. Não, é impressionante. Você vai contratar uma mão de obra, a primeira coisa que você vai falar, tem internet lá? De jeito. Não tem. Eu fui numa fazenda de café aqui do Oeste, 200 e poucos funcionários, conversando, né, com um dos responsáveis, falou assim, a primeira pergunta que o pessoal faz, que eles contratam assim, do Maranhão, do Piauí, perto de Feira de Santana, na Bahia, o pessoal fala assim, tem internet lá na fazenda? De jeito. Os caras, não, tem internet via fibra, coisa de qualidade. E essa fazenda tinha ar-condicionado em todos os quartos, assim, fazenda modelo. Mas a pergunta era sobre internet. Agora, Davi, uma coisa muito preocupante, né, que eu sempre tenho trazido é o seguinte, é a questão da nossa mão de obra, é quem vai operar os sistemas. Eu acompanhei de perto o norte do Goiás,
São Miguel do Araguaia, Britânia, são regiões dominadas pela pecuária. Em 2019 para cá, teve uma crescente muito grande de pivô, mas assim, produtor que chegava e colocava 20, 30, 40, fazendas imensas colocando irrigação. Então, é uma região que não tinha mão de obra. E os primeiros 3, 4 anos, eles sofrem demais, porque não tem ninguém tem conhecimento, uma coisa simples, ninguém sabe resolver. Então, regiões novas precisam desse suporte, né? As pessoas não estão acostumadas a fazer curso, não têm acesso às informações, né? Então, quando a gente fala assim de inteligência artificial, também poderia ser nesse sentido, né? Como se fosse um professor online ali, né? Que a pessoa perguntasse alguma coisa, olha, o pivô estragou isso aqui, o que eu posso fazer? Ó, isso aqui dessa forma, né? Como se fosse isso para poder ajudar a desenvolver essas regiões novas. Tem uma coisa importante aí que é a capacidade nossa de divulgação de informação e, ao mesmo tempo, de levar conhecimento com a internet, né, que é o que a gente estava falando há pouco, né, com essa disponibilidade maior de rede de internet, de tráfego de informação, fica mais fácil. Porque o grande desafio é exatamente isso, o tamanho do território brasileiro, né, que não é assim, é um continente, de forma geral, né, é um país tamanho continental, e você tem essa dispersão muito grande entre unidades de produção, né, diferente do que você vê na indústria, que é tudo muito concentrado, e você tem quase que uma cidade inteira em volta ali. Aí você vai andar na zona rural, né? Você vê essa distância muito grande entre as unidades, essa dificuldade que a gente tinha no passado de disponibilidade de rede de comunicação. Então, eu acho que realmente eu concordo com você, Enoch, tem um trabalho muito grande que a gente precisa de fazer, que não é só levar tecnologia, é levar o conhecimento agregado a ela para utilização de forma muito clara, né? Quando a gente vê, por exemplo, máquinas agrícolas com uma tecnologia embarcada gigantesca, e que não custam alguns R$ 1.000, custam centenas de milhares de reais. Máquina de colheita de 4, 2, 3 milhões de reais, que aí você vai pegar e vai operar com alguém que não tem um mínimo de conhecimento de tecnologia ali. A máquina tem GPS, ela faz monitoramento de trilha, né? Ela comunica entre as máquinas, ela envia para a central de processamento de dados, a central processa, devolve informação em tempo real para ela, mas quem está operando não tem a mínima noção disso, né? Do que está acontecendo ali. E aí não consegue tirar o melhor proveito, né? E aí a máquina fica meio que. A capacidade toda dela não fica utilizada, de forma geral. Também a gente vê muito comum ter problemas por um manuseio errado, porque a pessoa não sabe, ela fica apertando aquele monte de botão ali, as telas LCDs, né? O cara fica clicando em vários pontos ali, desconfigura o sistema inteiro, mas porque falta um pouco disso. Eu acho que assim, não é um desafio, não é algo que a gente vai conseguir resolver rápido, né, Enoch? Mas é uma coisa que eu concordo com você. A gente precisa de ir investindo cada vez mais em levar informação, e informação de qualidade, porque a gente também nota, né, que uma quantidade muito grande de pessoas falando sobre problemas do campo e elas não estão vivendo isso, elas não sabem o que é. As pessoas acham ainda que a agricultura é muito atrasada tecnologicamente e não é, muito pelo contrário, né? Você está trazendo essa visão aqui claramente para todos nós. E o que a gente precisa é realmente fazer com que o conhecimento, até básico, chegue de forma mais rápida. E agora a gente tem o nosso problema está todo mundo muito disperso. Agora, qualquer lugar do mundo se comunica com qualquer lugar do mundo numa fração de segundos, né? E antes, por que a gente não conseguia fazer? Faltava o que a gente falou que era a rede, a internet chegando. E já não é mais o problema. Starlink está aí para praticamente resolver, né? A gente acaba usando Starlink de forma errada na cidade, mas ela foi feita exatamente para resolver esse problema que a gente está falando aqui, que é a dispersão ao longo do território, né? Da falta da internet.